Eu costumo dizer que a grande maioria dos investidores costumam perder tempo com coisas que não vão ajudar os próprios investidores a ganhar dinheiro, como, por exemplo, tentar adivinhar para onde vão os preços das ações, quanto na verdade a maioria deveria estar focada na mesma coisa que a gente está focado aqui, que é ter uma boa carteira de investimentos. Hoje eu quero falar sobre esse assunto, que é de suma importância para quem quer ter ganhos consistentes ao longo do tempo, né? Ter uma carteira de investimentos, ter uma carteira de investimentos bem montada, não é ter um pouco em cada tipo de investimento, né? Ela precisa ter uma lógica, ela precisa proteger o investidor e precisa dar a chance do investidor de participar dos bons momentos de mercado. Essa carteira precisa estar ajustada ao perfil do investidor e aos objetivos financeiros e de vida de cada um. Todos os dias aqui a gente conversa com novos investidores que têm esse problema. Uma carteira de investimentos que não tem lógica, que ela não é adequada ao perfil do investidor e que é um emaranhado de coisas. A pessoa olha para a carteira dela e não consegue nem entender o que está acontecendo ali. Investimentos no exterior é uma coisa, no Brasil é outra, renda fixa não fala com renda variável não fala, não conversa com a renda fixa. Inclusive, eu já peguei alguns casos aqui que eu considero absurdo, né? O investidor ele tem um assessor para investimentos no Brasil e para investimentos no exterior, quando na verdade uma coisa tem que complementar a outra, né? Tanto que eu brinquei, até eu falei com um cliente nosso que isso era a vanguarda do atraso, é uma coisa que não tem o menor sentido, tá? E então a carteira, né, como um todo, ela tem que se falar, ela tem que fazer sentido, ela tem que ter uma lógica. E como eu falei, uma boa carteira, ela precisa estar preparada já agora para enfrentar os momentos de instabilidade, inflação alta, juros subir, cair, o dólar, as instabilidades econômicas, políticas, porque a maior parte dessas questões elas são previsíveis, elas são projetáveis. Os preços das ações é difícil a gente saber se amanhã, na semana que vem, vai subir ou cair, mas as tendências de longo prazo, que são aquelas que mais importam e que o investidor deveria estar de olho, normalmente é onde as pessoas não estão olhando, né? Nós falamos aqui, por exemplo, desde a pandemia, e eu gosto muito desse exemplo, que quando a gente olha na parte de ações, da onde vai vir o crescimento global das próximas décadas? 20, 30, 40, 50 anos. Basicamente da classe média da Índia, da classe média da China e da economia americana. Então não é se isso vai acontecer, isso vai acontecer. A gente não tem certeza só do percentual, né? Daqui um pouco, esses três, né, a classe média da Índia, China e economia americana, vão ser responsáveis por 50, 60 ou 70% do crescimento global. Mas isso é uma coisa que está dada, ela vai acontecer. Ou seja, os países e os negócios que mais vão crescer com segurança, numa clara tendência, né, são os negócios e os países que estiverem expostos ao crescimento da classe média da Índia, da classe média da China e da economia americana. Eu tenho um trabalho aqui interno onde eu compilei mais de 5.000 carteiras que foram enviadas aqui para a gente. E quando a gente olha essas carteiras, né, claramente o investidor não está, por exemplo, exposto a isso. Ele tem ações e a carteira de ações dele não está exposta a um crescimento secular que a gente vai ter, uma tese que é fácil da gente aproveitar, né? Uma tendência clara, uma tendência segura de crescimento, né? E infelizmente as carteiras, né, são aqueles emaranhados de coisas, como eu falei, títulos sem liquidez, renda fixa de emissores ruins. Boa parte das rendas fixas também não tem liquidez, fundos de investimento com altas taxas, retornos pífios. A gente pega, por exemplo, os fundos multimercados, ou seja, muita coisa sem sentido que só atrapalha a composição da carteira. Fora aqueles investidores que, infelizmente, vêm de bancos e corretoras, cheios de operações estruturadas, cheios daqueles COIs, aqueles produtos setipados que também têm rentabilidade ruim. A gente sabe quem é que ganha com isso aí, né? Não é o investidor. Rentabilidade ruim, baixa liquidez e também altos custos, tá? Então, hoje, né, até hoje, quando eu pego esse compilado aqui de carteiras, e nenhuma vez a gente conseguiu ver uma carteira que esteja alinhado, por exemplo, a essa questão de crescimento de classe média da Índia, China, na parte de ações. A gente nunca pegou uma boa carteira de renda fixa
com liquidez para toda a carteira, sempre tem coisas sem liquidez, CRA, CRI sempre com problemas, tá? Então, levando em conta, né, pessoal, que foram mais de 5 mil carteiras, é bem possível que a carteira de quem está me assistindo aqui seja uma carteira que também não esteja bem estruturada, não esteja bem montada. E é muito importante que o investidor entenda como funciona a carteira dele e que ele tenha um acompanhamento que vai proporcionar melhores ganhos, que é o que o investidor merece. Eu acredito que todo mundo merece, né, ter a chance de ter uma carteira bem montada e ganhar dinheiro com seus investimentos, tá? Então, a grande questão está aqui, né? Nós temos que olhar os 3 pilares, né, aqui de uma boa carteira. O perfil, os objetivos, onde o investidor quer chegar, como o investidor quer chegar. Ah, eu quero chegar à aposentadoria. Eu quero chegar, como eu quero chegar lá? Eu quero já fazer renda a partir de agora. Não, eu quero fazer renda daqui a 10 anos, né? E a partir daqui, nós vamos entender como dividir os investimentos. O que vai estar em renda fixa, o que vai estar em ações e simplificar, tá, pessoal? Não precisa esse monte de coisas, né? COIs, um monte de coisas que a corretora e os bancos acabam colocando lá, goela abaixo, entre aspas, do investidor. Nós precisamos entender, né, pessoal, essa parte macro, né? E claro, aqui vem toda essa questão do nosso conhecimento e aquilo que a gente analisa e recomenda. Para onde o mundo vai, né? Qual é a influência dos fatores econômicos e políticos no Brasil e no mundo? Isso aqui é super projetável, como eu falei no caso ali do crescimento da classe média da China, Índia e economia americana. Para onde o mundo vai, né? Aqui a gente tem que estar exposto a isso. O mundo vai para um lugar legal? Não. Como é que vai ser a inflação, juros? Essas tendências, elas são tranquilas da gente entender no longo prazo, né? Eu preciso estar exposto a isso. E o micro, né? Quais são as ações que eu vou ter em carteira? Quais são os títulos de renda fixa que eu vou ter em carteira? Quais são os FIIs, os fundos imobiliários, enfim, quais os investimentos que eu vou ter em carteira? O investidor vai ter também o nosso trabalho, toda a questão da nossa análise, das nossas recomendações aqui. O mais importante, pessoal, não é o investidor tentar adivinhar para onde vai o macro, nem o micro, quais são as ações que ele vai ter ou não. Claro que ele pode auxiliar nesse processo, mas aqui não é o principal. O principal é a gente entender com o investidor o perfil e os objetivos. A partir do momento que a gente entende isso aqui em conjunto com o investidor, depois é mais fácil, tá, pessoal? Essa parte de análise, eu sei que para muita gente é mais complexa, mas é o nosso trabalho, para a gente é o mais fácil. Então, isso aqui eu tenho que ver em conjunto com o investidor. Claro que eu não posso ter conflito de interesse, tem que ser da forma que a gente trabalha, independente e focada no resultado de vocês. Então, para quem quiser entender como a gente pode auxiliar vocês a ter uma boa carteira de investimentos, que esteja não só protegida, mas que possa aproveitar essas boas tendências, seja lá em que investimento for, renda fixa, ações, no Brasil, no exterior, eu vou deixar aqui para vocês o nosso site, né? Tem aqui o WhatsApp, vocês podem nos chamar ali, ou então preencher esse formulário aqui que nós entramos em contato. Inclusive, clicando ali no link do WhatsApp, eu mesmo explico para vocês como funciona o nosso serviço aqui de consultoria. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!